5 Parte do testemunho de Oscar da Costa do Marfim, ex-satanista. Ouça com atenção. Se tiver dúvidas, faça a prova e Deus te responderá. Aqui não é uma farsa, mas a realidade do mundo espiritual sendo desvendada. Abra os seus olhos. O propósito deste testemunho é que você mude sua maneira de andar diante do Senhor para que sua família seja afetada. Eu não peço uma taxa quando vou testemunhar. Eu quero que você alinhe sua vida com a palavra de Deus e a voz do Espírito Santo todos os dias. Procuro melhorar minha caminhada diante do Senhor continuamente todos os dias. Irmão, na dimensão escura, o diabo costumava nos dizer, lembro-me em 3 ou 4 ocasiões, ele disse, não tenho tempo antes de mim. Eu posso ter 20 ou 30 anos pela frente porque o tempo acabou. Quero que meus servos, místicos e satanistas dobrem e acelerem a velocidade da operação contra a humanidade e a igreja. Irmão, devemos entender que tudo está pronto e o palco está montado para a manifestação iminente do homem do pecado, o anticristo. Ele está prestes a dominar o mundo. O homem do pecado está na Basílica de São Pedro do Vaticano. Existem 226 grandes damas do mar que deveriam vir para capacitá-lo antes de sua aparição no cenário global. Neste estágio, ele está recebendo seu último poder da última deusa. O tempo é crítico para a igreja que deve experimentar o avivamento do fim dos tempos. O diabo mobilizou demônios de alto escalão e seus 10 anjos de luz ao seu redor para se opor ao avivamento do fim dos tempos. Muitas igrejas são conquistadas e muitas são infiltradas. Pastores apóstatas e falsos profetas estão pregando contra passagens bíblicas fundamentais que são os pilares da fé cristã. Eles não escaparão do julgamento. Cuidado com o que é pregado no fim dos tempos. Muitos dos pastores proeminentes no país da Costa do Marfim são satanistas. Se Deus quiser, direi seus nomes. O diabo costumava dizer, tenho 20 a 30 anos pela frente. O diabo está procurando desesperadamente maneiras de entrar na igreja e conquistá-la. A estratégia do fim dos tempos pela qual o diabo entra nas igrejas é através de adornos femininos e produtos de maquiagem. Quando as mulheres entram na igreja maquiadas, elas abrem o portão para os demônios entrarem na congregação dos filhos de Deus, pois esses acessórios são suas propriedades. Esta é uma estratégia de guerra do inimigo. O mundo espiritual está em guerra, e compartilhamos o prazer. Irmão, muitos casais cristãos convidam a rainha do litoral em sua cama quando fazem sexo com uma posição que não vem de Deus. Quando a sereia do mar chega, ela se junta a eles na cama e eles se divertem juntos. Consequentemente, o leito conjugal fica sujo e manchado. Cada vez que os filhos de Deus têm relações sexuais com as posições publicadas em materiais pornográficos, a rainha da costa junta-se a eles na cama que fica suja. Ela sempre vem nos quartos dos filhos de Deus quando praticam as posições que são proibidas e ela assiste e participa de sua vida sexual. Por causa das posições sexuais, muitos casais se juntam às grandes damas do mar na cama. Sejamos vigilantes. Muitos pastores e profetas são treinados no mundo subaquático no fim dos tempos para levar almas à perdição. O reino marinho lutará contra qualquer pastor que se oponha a adornos e maquiagem externos nas igrejas onde as mulheres abandonaram a maquiagem nas quais não pudemos entrar. O diabo costumava dizer, isso é o que a Bíblia diz contra perucas e cabelos artificiais, mas este é o versículo que você usará para manipular os servos do meu inimigo para que eles aceitem que as mulheres possam usar cabelos artificiais. Você deve ensinar que uma mulher pode orar sobre a maquiagem e purificar nossos produtos em oração. Isto é o que a Bíblia diz sobre joias, mas este é o versículo que você usará para convencer o servo do meu adversário de que as joias estão bem. Isso é o que a Bíblia diz sobre adornos, mas este é o versículo que você usará para convencer seu servo de que não há nada de errado com maquiagem e adornos. O diabo ensina cursos bíblicos debaixo da água e analisou o que a Bíblia diz, mas não cita o nome de Jesus. Debaixo da água o diabo ensina que você pode orar e purificar perucas e joias. Na verdade, esses itens projetados sob o mar não podem ser purificados. Não é possível porque essas coisas são consagradas ao diabo e não podem ser consagradas a Deus. Quando a Assembleia de Deus veio a este país, eles eram puros e se opunham ao adorno. Mais tarde, eles foram infiltrados por pastores do reino marinho que os corromperam e começaram a aceitar maquiagem. Conheço uma de suas escolas teológicas que é completamente controlada por demônios. Há um anjo de luz de Satanás que está no controle da Assembleia de Deus. Estávamos treinando os servos e enviando-os para a Assembleia de Deus.
Muitas almas da Assembleia de Deus estão presas no fundo do mar. Eles estão acorrentados e estão pedindo ajuda. No entanto, eles estão vivos na terra. Quando você se junta a uma igreja do pastor do reino marinho, sua alma fica encarcerada debaixo d'água. Quando estávamos enviando os pastores, eles deveriam se unir a uma igreja viva e se tornar um colaborador do pastor e deveriam ganhar a confiança dos membros da igreja. No final, eles deveriam fazer com que esses membros se juntassem a eles em rebelião contra o líder para que a igreja se tornasse duas facções. Debaixo d'água, estávamos treinando os homens e mulheres para que se casassem com pastores. Foram enviados aos filhos de Deus que lutam e causam danos ao reino de Satanás, como intercessores, cantores, pregadores. O segundo para o céu durante a guerra contra os filhos de Deus. Fui convocado para comparecer ao trono de Satanás no segundo céu, onde anjos caídos governavam o espaço. Quando cheguei lá, fui instruído a ligar um gerador que deveria fornecer energia aos demônios. Quando eu estava dentro da sala que ficava dentro do gerador, fiz concentração e comecei a gerar e montar energia como algumas bolas no desenho chamado Dragon Balls. E quando reuni energia suficiente, liberei-a como em Dragon Balls. Havia um poder intenso e os demônios coletavam a energia que eu havia liberado. O gerador foi alimentado para capacitar espíritos imundos que trabalham na Terra para causar desastres no mês de junho, que é um mês de desastres. O mês de setembro é o mês em que as decisões de destruição são acordadas no mundo de Satanás. De outubro a dezembro, a morte atingirá os inocentes como resultado desses acidentes. Você deve aprender a evitar isso rezando em setembro, quando os documentos são assinados para acidentes que deveriam acontecer. Fui eu quem acionou este gerador para fortalecer os demônios de junho a setembro. No segundo céu e quando eu estava com Satanás, eu disse a ele: Mestre, você sempre nos diz que o velho papai o colocou aqui e que ele é o mestre dos cristãos. Eu gostaria de ver aquele velho papai. Foi então que o diabo arranjou um dia onde fui levado a um lindo jardim no segundo céu que parece um paraíso. Dentro desse jardim perfeito, vi um homem na cruz. Ele foi pregado na cruz e seu sangue era fresco. Foi-me dito que este é o velho Papa, o Deus dos cristãos. Mais tarde, quando fiz minha pesquisa, vim a entender que o homem da cruz era um demônio com D maiúsculo. Aprendi que o diabo tomou carne e sangue e foi crucificado na cruz e esta era a sua carne e corpo quando foi na terra. Esta é a mesma imagem que vemos na Igreja Católica de um homem na cruz. No segundo céu, é proibido citar o nome de Jesus, pois você será morto por causa dos danos e desastres que causar, a menos que você seja importante. O mundo de Satanás é um mundo onde o forte esmaga o fraco. É um mundo sem lei e conseguimos trazer essa mentalidade para a igreja. Como você pode ver os fortes esmagando os fracos na Igreja de Jesus? Fomos designados para impedir os filhos de Deus de orar sempre que oram. Se eu estivesse descendo ao terceiro céu e causasse bombardeio no segundo céu e no primeiro céu, haveria danos que aconteceriam na infraestrutura do mundo espiritual que precisaria ser reparado. Orar em línguas cria um túnel entre os filhos de Deus e o terceiro céu. Quando o anjo do Senhor desce com a resposta à sua oração que é sempre batalha no espaço. Pois o diabo tem 24 anciãos e 4 seres viventes e 7 espíritos no espaço. O diabo copiou a imagem do céu. Há uma batalha que dura dias e semanas no segundo céu entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. O inimigo teme o uso do óleo na oração para ter acesso às casas dos filhos de Deus. Fomos instruídos pelo diabo a impedir os pastores de consagrar casas dos filhos de Deus. Muitas vezes os pastores são chamados para consagrar casas dos filhos de Deus. Isso nos impedia de entrar. O diabo nos instruiu a impedir os homens de Deus de usarem óleo ao consagrar casas de filhos de Deus, pois, no mundo espiritual, óleo é fogo líquido como aço fundido que se espalha com a velocidade do vento e cobre toda a casa e queima a obra do diabo. Sempre que o óleo toque o chão durante a oração de consagração, o óleo sempre se transforma em fogo líquido e se espalha como o vento. Os demônios não conseguiriam entrar na casa dos filhos de Deus. Usamos o engano e falamos a mente dos servos de Deus dizendo-lhes para não usarem óleo. O diabo teme o uso do óleo pelos filhos de Deus. Estávamos tentando fazer com que os servos de Deus ignorassem o banheiro durante a oração de consagração para que entrássemos e nos escondêssemos no banheiro onde a rainha do banheiro se esconde. Há destruição quando você usa óleo na oração, pois ele se transforma em fogo líquido. O uso de um círculo de fogo e chuva para proteção. A Bíblia diz em Jó 26:9-10,
Ele cobre a face da lua cheia, espalhando sua nuvem sobre ela. Ele inscreveu um horizonte na face das águas na fronteira entre a luz e as trevas. Irmão, sempre digo aos filhos de Deus que aprendam a usar a palavra falada e a declaração para traçar um círculo de proteção e fogo ao redor de suas casas, suas propriedades e a si mesmos. Sempre que você desenhar um círculo de proteção ao redor de sua vida e de sua propriedade, haverá um círculo de fogo e raios do terceiro céu. Quando um círculo e a linha de fogo descerem sobre sua vida e sua propriedade, ninguém passará. Esta passagem foi dada para os crentes. O místico sempre desenha um círculo preto. Eles conhecem nosso poder. Quando você declara que ninguém passará, isso será imposto do mundo espiritual e ninguém passará. O campo de batalha da igreja gostaria de abordar as obras do diabo na igreja local. Em primeiro lugar, todo sábado à meia-noite, há um anjo brilhante de Deus que desce a cada igreja viva na terra. O propósito deste anjo que desce na igreja local no domingo de manhã é liberar um poder de atração que fará com que os filhos de Deus venham à igreja no domingo. Quando o anjo do Senhor desce na igreja local no domingo de manhã, o diabo aciona seu anjo que é a contrapartida cuja missão é impedir que os filhos de Deus frequentam a igreja no domingo. Irmão, cada dia da semana é governado por um anjo específico do Senhor. Como o diabo é o imitador da prerrogativa de Deus, ele designa os 7 anjos das trevas que governam os 7 dias da semana. O anjo encarregado do domingo é o Deus Sol. Eu costumava viajar para o Sol graças à pirâmide para encontrar o Deus Sol. Assim, cada mês do ano é governado por um anjo do Senhor. O diabo também designa demônios para governar cada mês do ano. Aos domingos, o anjo de Satanás faz com que os filhos de Deus percam a igreja ou cheguem tarde. Basicamente, na frente de cada igreja viva, há um anjo do Senhor e é a grande luz e fogo. Por outro lado, antes de cada igreja satânica, há um demônio e uma luz vermelha brilhando. A luz vermelha indica a propriedade do diabo. Neste momento crítico, existem igrejas vivas e igrejas ocultistas. Durante o culto, o anjo de Deus trabalha para atrair as pessoas para a igreja enquanto o anjo de Satanás está trabalhando para manter as pessoas longe da igreja. Este anjo de Satanás é o encarregado de evangelismo e conquista de almas. Há guerras e lutas para cada alma dos homens na terra. A batalha pelas almas dos homens está sendo travada entre o mundo da vida e o mundo das trevas. Sempre que um cristão sai para evangelizar, isso é um ato de guerra. Evangelismo equivale à invasão do acampamento do inimigo. Sempre que uma alma sai de sua casa e dá o primeiro passo na rua para evangelizar, imediatamente o anjo do Senhor descerá ao seu lado na rua para ajudá-la. Este é realmente o anjo do evangelismo. Em termos de ganhar almas, a encruzilhada é essencial porque Jesus disse: quando você for para a encruzilhada, diga isso e aquilo. Mateus 22, 9-10. Vá, portanto, para a encruzilhada, e todos que você encontrar convidam para o casamento. E aqueles servos saíram à encruzilhada e reuniram quantos encontraram, tanto maus como bons, de modo que a sala em que a festa de casamento foi realizada estava cheia de convidados. Os satanistas não gostam que os cristãos evangelizem nas encruzilhadas. É um lugar estratégico para eles. Na verdade, existem redes e armadilhas que são montadas em muitas encruzilhadas e rotundas. Quando um cristão evangeliza na encruzilhada, os 4 cantos da encruzilhada serão bloqueados pelo anjo do Senhor. Como resultado, um demônio permanente postado na encruzilhada fugirá. Evangelizar e ganhar almas é a atividade mais perigosa contra o inimigo. É guerra e conquista da presa do inimigo que mantém cativas inúmeras almas. Pois sempre que os filhos de Deus saíam para proclamar o evangelho na rua, aconteciam coisas. Quando eles proclamam as boas novas do evangelho na rua, eu vi fogos saindo de suas bocas e viajando como bolas de fogo atingindo pessoas de longas distâncias. Qualquer um que possa ouvir sua voz pode ser alcançado por raios de fogo que saem de suas bocas à medida que são liberados pela proclamação do evangelho. Quando as almas dos homens são alcançadas pela palavra que saiu como bolas de fogo, a semente da palavra foi plantada em seus corações e selada em suas memórias. Como resultado, muitos estavam vindo a Cristo mesmo semanas e meses depois de ouvir a palavra. O diabo, que é o arqui-inimigo, tem uma classe de demônios chamada evangelista, cujo propósito é combater o efeito da palavra de Deus no coração das pessoas. Eles fazem com que as pessoas endureçam seus corações. Todo o ministério do corpo de Cristo tem um demônio correspondente cuja tarefa é combater o ministro.
Assim que um ganhador de almas proclamasse o evangelho, um evangelista demoníaco viria se opor a ele e impediria as pessoas de entregarem seus corações a Deus. Todos os domingos antes do culto, eu costumava ver as mulheres de Deus e o protocolo limpando a igreja antes do culto. Muitas vezes, quando eles limpam a casa de Deus, eu via que seus pincéis se tornavam luminosos e ardentes. Quando eles estavam varrendo a igreja com esses pincéis, todas as contaminações, encantamentos e maldições foram queimados e incinerados pelo pincel que se tornou ardente e luminoso. A sujeira espiritual foi limpa e varrida da igreja. Esse fenômeno acontece quando a pessoa que está fazendo o trabalho para Deus é obstinada. Esta senhora tinha uma forte vida de oração. Ela trabalhou com alegria arrumando as cadeiras para o povo de Deus. Tentamos desencorajá-la, mas falhamos. Nós atacamos com a tosse. Mas quando ela estava varrendo o lugar e tossindo, o som de sua tosse era como uma detonação no mundo astral. E ficamos com medo. Não suportamos o som da detonação. E sempre que o culto da igreja está prestes a começar, os anjos do Senhor descem com pacotes, e havia estrelas que vinham do céu. Aqueles que chegam cedo e a tempo receberam essas estrelas do céu em seus espíritos. Quem chega tarde à igreja sente falta dos pacotes e das estrelas do céu. O propósito dessas estrelas era fazer com que os filhos de Deus fossem unidos e ligados ao mundo celestial de luz. Aquele que recebeu essas estrelas em seu sistema recebeu a natureza celestial e a luz celestial do céu. Os justos brilharão como estrelas no firmamento. O diabo costumava dizer: você vai impedi-los de obter essas estrelas em seus espíritos. Irmão, quando não for mais tempo, o anjo da bênção e as estrelas do céu desaparecerão. Quando a igreja começa, o líder que está liderando importa. Sempre que o líder não for santo, o céu será fechado. Quando os filhos de Deus chamam o sangue de Jesus, eu vi o sangue real de Cristo fluindo na igreja. Como resultado, os demônios foram retirados da igreja pelas sereias. Quando os filhos de Deus confessassem seus pecados, os demônios ficariam em agonia e clamariam para que a escravidão dos filhos de Deus fosse quebrada. É quando a confissão não é sincera que a escravidão permanece e os demônios se alegram porque você não é sincero em sua confissão. Eu gostaria de alertar o povo de Deus para ter cuidado com a raiva porque muitos cristãos matam por causa da raiva. Na verdade, eles dizem coisas e fazem atos que matam no que diz respeito a Deus. E como não sabem que mataram, não confessam o que é pecado. Como resultado, esses assassinatos permanecem na presença de Deus. Sempre que os filhos de Deus chamam o sangue de Jesus, vimos o sangue vermelho fluindo na igreja. Durante o culto, sempre que as pessoas cantam e louvam com seus corações na igreja, eu costumava ver anjos descendo entre as pessoas. Eles estavam trabalhando na vida daqueles que estavam adorando no Espírito. E quando os anjos desceram, havia uma luz branca no meio da multidão. E no meio da luz, eu vi o trono de Deus. Cheguei a entender que o trono de Deus desce em louvor do seu povo. No entanto, quando aquela que conduz o canto na igreja está em pecado, ela era a porta por onde entramos. E quando ela canta, o céu se fechou para a igreja, e os demônios estariam dançando. Quando chega a hora da mensagem, tudo que o pastor prega no domingo está sempre relacionado ao anjo do Senhor, pois cada versículo da Bíblia está ligado a um anjo. Quando o pastor prega a paz, o evangelismo, o amor, o anjo da paz, o anjo do amor, o anjo do evangelismo estavam descendo entre o povo de Deus. Quando eu estava entrando nas igrejas para confronto, em primeiro lugar, eu estava verificando a força espiritual e a força de ataque do pastor. Eu estava verificando se seus olhos espirituais estavam abertos. Se ele é capaz de ver o mundo espiritual, se ele tem discernimento. Irmão, o diabo se opõe ao dom da visão e do discernimento pois tem medo dos homens de Deus que podem ver o mundo espiritual para que a feitiçaria e a manipulação sejam expostas. Sempre que eu entrava em guerra dentro da igreja, eu estava pesando o pastor na balança para determinar se ele era leve ou pesado. Sempre que eu determinava que ele era leve, eu estava erguendo um muro entre o púlpito e as pessoas. Nesse cenário, ele pode pregar o quanto quiser, já que existe um muro espiritual, que as pessoas esqueceriam a pregação assim que saíssem da igreja. Se o pregador vive em pecado, posso deixar meu corpo e agredir seu espírito. Lembro-me que um dia encontrei um pastor forte. Sempre que eu tentava erguer um muro entre seu púlpito e as pessoas que ouviam sua pregação, havia uma mão poderosa que esmagava o muro espiritual. Quando coloquei a parede pela segunda vez,
A mão esmagou a parede novamente. Sempre que eu não conseguia falar com um pastor, eu estava checando sua esposa. Muitas esposas de pastores têm problemas com raiva. Conseguimos iniciá-los subconscientemente na feitiçaria. Estávamos levando seus espíritos para nosso encontro no fundo do mar, onde estávamos comemorando, comendo, bebendo. Sempre que a reunião terminava, éramos apagados de suas mentes e memórias. Quando eles acordassem, eles não saberiam que participaram de uma reunião de bruxaria debaixo d'água. Sempre que eu entro em um culto cristão onde o pastor era peso pesado, eu estava checando os cantores no grupo de adoração, se eles estão vivendo em pecado ou não. Muitos deles não entendem a importância deste ministério. O diabo era um cantor no céu. E há 3 tipos de canções que as pessoas cantam nas igrejas. Existem canções cristãs que são inspiradas por demônios. Quando as igrejas cantam essa música, os anjos de Deus se afastam. Há alguns que cantamos na Costa do Marfim. É popular, mas a música contém o nome de Allah e isso desqualifica essa música. Allah é o nome de um demônio que reside na lua. Em francês, seu nome significa luna. Há outra música que diz: Jesus seduziu minha alma. A música é desqualificada porque a palavra sedução não se aplica a Jesus. Há outra música que é popular na África onde cantamos: Jesus é mais alto e o diabo é mais baixo. O fato de o nome do diabo estar na música é desqualificado. Quando você está cantando sobre o Senhor, você não pode colocar o nome do diabo na música. O diabo se alegra quando seu nome é mencionado no cântico de adoração a Deus. Estes são erros. Há também canções cristãs que o cantor elogia o que o Senhor fez em sua vida, pois o Senhor lhe deu casa, dinheiro e carro. Esta é uma canção terrestre que não está entrando no céu. A única canção que é eterna e celestial é onde as palavras glorificam a Deus. Quando o povo de Deus canta essas canções de adoração, os anjos descem nas igrejas, em suas casas com espadas e cortam as amarras e as amarras. Eles atacam seus problemas com suas espadas. Sempre que entro na igreja para a guerra, visamos em primeiro lugar o pastor, depois o cantor e depois o intercessor. Quando os filhos de Deus pediram o Espírito e quando seu poder desceu, todo lugar foi iluminado por uma grande luz por causa do Espírito de Deus. Sempre que a igreja começava a expulsar demônios, eu via os céus se abrindo e anjos guerreiros descendo. Oração e a rainha da costa. O diabo nos deu ensinamentos sobre oração e meditação. Ele nos ensinou como atacar os cristãos. Na verdade, o cristão deve orar por 3 horas. Este é o mínimo. Deveríamos nos opor aos homens de Deus que oram por longas horas. Fomos alertados sempre que os homens de Deus estavam em um momento intenso de oração. Quando um homem de Deus ora por longas horas por um mês, ele alcançará uma dimensão de cura divina, milagre e poder. Quando eu estava no satanismo, vi grandes mistérios na vida dos filhos de Deus. Assim que um cristão começa a orar pelo bem-estar e bênção de sua vizinhança, o anjo de Deus desceu do céu superior ao mundo marinho para receber a bênção de seus membros e das pessoas da vizinhança da rainha do Costa. Ela é quem guarda o ouro, o dinheiro, as riquezas e todos os tesouros da terra debaixo do mar. Irmão, quando as pessoas nascem com suas qualificações, seus empregos, seus casamentos, suas finanças. Eles nascem com suas bênçãos. Os demônios e sereias roubam todas essas bênçãos que são guardadas pela rainha da costa que se tornou rica. E sempre que os homens de Deus oram por bênção, os anjos de Deus descem debaixo d'água para recuperar as bênçãos que foram roubadas na vida de seus membros, incluindo as pessoas de sua vizinhança. Os anjos começarão a restaurar e distribuir essas bênçãos aos seus donos. Sempre que o homem de Deus chamou ao fogo, haverá fogo descendo do céu superior. Isso causará danos no segundo céu e no primeiro céu e o fogo o cobrirá e ele se tornará mais ardente. No mundo das trevas, longas orações bloqueiam o sistema e a logística de Satanás. Portanto, as orações longas devem ser interrompidas e reduzidas a meia hora ou 1 hora, porque todas as 3 horas de oração causam grande dano e destruição no mundo de Satanás. E quando a longa oração terminar, os demônios começarão a pegar o que foi destruído e danificado. Leva tempo para reparar a destruição de infraestrutura e logística causada pela longa oração dos filhos de Deus. No mundo espiritual, quanto mais horas você passa em oração, mais anjos são implantados em sua vida. Quanto mais você se dedica em oração, a chama do fogo aumenta proporcionalmente em sua vida. Há homens de Deus que ganham novos anjos todos os dias.
Como resultado, o diâmetro do fogo que os cobre aumenta. Seu diâmetro de fogo de proteção aumenta. Você não pode chegar a uma distância de 100 metros deles porque os raios de luz aumentam o perímetro de proteção. Irmão, sempre que um anjo vem à sua vida como resultado da oração, ele vem com raios de luz cobrindo você. Esse raio de luz pode ter centenas de metros dependendo da dedicação e oração. Todas as coisas dependem de quanto tempo e quanto você gasta tempo em jejum, oração e meditação. No fim dos tempos, o diabo está usando o adorno como estratégia de guerra para ganhar as almas das mulheres. Quero revelar o que vi no fundo do mar. Eu não era um pastor do reino marinho, mas costumava ver vários pastores de todo o mundo vindo ao mundo marinho para participar de conferências teológicas do diabo. Debaixo d'água, o diabo está continuamente treinando pastores em teologia no reino marinho. O diabo é na verdade um professor da Bíblia. Ele está constantemente ensinando teologia a vários pastores do mundo no reino marinho. O diabo está distorcendo as escrituras e neste curso, o inimigo continuou dizendo: os homens de Deus, desde que seu mestre disse isso, você ensinará isso. Os pastores do reino marinho pregam a mesma coisa que os pastores autênticos, mas distorcem as coisas. Sempre que o diabo não consegue entender uma passagem da Bíblia, ele fica frustrado e com raiva. Há uma passagem que agrava o diabo quando ele ensina teologia no mundo marinho. É a passagem onde o apóstolo João foi arrebatado pelo Espírito e a Bíblia diz que houve silêncio no céu. Apoio 1. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. E a outra passagem que diz que João estava prestes a escrever o mistério e lhe foi dito para guardar o segredo para si mesmo. Ap 10. 4 horas. Quando os 7 trovões fizeram soar a sua voz, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. A arma defensiva do crente quando os cristãos tementes a Deus andam pelas ruas, fica claro que eles não tocam o chão, pois se movem no espaço. Os satanistas sabem que o perigo fatal está por perto e você não chega nem perto. Há cristãos que são dedicados, mas ainda andam no chão. São também cristãos que andam no espaço porque não tocam o chão. Eles atingiram outro nível disso. Cada situação na Terra está ligada a versículos bíblicos que os cristãos devem conhecer. Sempre que os cristãos cantam canções evangélicas, vejo anjos ligados à música descendo. Você não os vê, mas eles vieram para cercá-lo e juntar-se a você na adoração a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos, sou o pastor Edivaldo. Acompanhe os outros testemunhos 1,2,4. Em breve, sexta-feira.